Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Nadab e Abiú, que eram sacerdotes, e o Zelofeade, que era da tribo de Manassés. Esses textos nós vamos encontrar no livro de Números, que é um livro de história da Bíblia, e no capítulo 26, versículo 61, nós vamos encontrar algo que é repetido em vários textos da Bíblia. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho perante o Senhor. O que vem a ser fogo estranho? O fogo é fogo. Está queimando papel, plástico, ou queimando madeira, queimando combustível, seja lá queimando o que for. Fogo é fogo. Mas para Deus, a origem do fogo é muito importante. Aquele fogo desceu do céu, e quando Deus manifestou a glória dele, e aquele fogo deveria ser mantido, inclusive no altar do incenso. O fogo devia ser mantido, e então os sacerdotes alimentavam aquele fogo, pegavam brasas daquele altar e colocavam um pouco no incensário com incenso por cima, e saíam a balançar o incensário de cá para lá, de lá para cá, para pegar um pouco mais de ar e aquelas brasas se acenderem e queimarem o incenso, liberando aquela fumaça cheirosa que agradava a Deus e que simbolizava as orações do povo de Deus. O incenso simbolizava as orações. E o Senhor deu este privilégio somente aos sacerdotes. E naquela época havia só 5 sacerdotes: o pai Arão, os filhos Nadab e Abiú, os mais velhos, e os mais novos Eleazar e Itamar. Somente esses 5 sacerdotes que teriam o direito de entrar. Mas depois a descendência deles seria toda consagrada a Deus. E então, querendo aproveitar, inaugurar, experimentar aquela unção, aquele direito sacerdotal, Nadab e Abiú pegaram um fogo de qualquer lugar e saíram entrando lá na presença de Deus. O texto nos dá uma ideia de que provavelmente eles estavam bêbados, porque logo a seguir Deus diz que proibia o sacerdote beber quando tivesse que entrar na presença de Deus. Então nós depreendemos daí que provavelmente eles estavam bêbados. De qualquer forma, o erro não foi estar bêbado. O erro foi desobedecerem a Deus e pegarem um fogo de qualquer lugar e não unicamente do altar. Aquilo para Deus foi interessante, importante. Fogo estranho é significado hoje espiritual, é uma motivação que não vem de Deus, motivação da carne. Há muitas pessoas que estão querendo fazer a obra de Deus na força da carne. Dinheiro, propaganda, publicidade, pensamento positivo e teatro representando, chorando ali, tentando impressionar os ouvintes. Fogo estranho, fogo da carne, mensagens escolhidas. Eu lembro de um outro que foi pregar sobre a capa de Elias, o poder da capa de Elias. Ele escolheu a mensagem e depois ele avisou: meus irmãos, eu tenho aqui umas capas de Elias que eu fabriquei, os irmãos, quem queira comprar essas capas aqui, eu estou aqui depois aí para vender. Ou seja, ele preparou a mensagem para fazer propaganda e divulgação das capas que ele queria vender. O objetivo dele era dinheiro. Fogo estranho, mensagens que a pessoa prepara, o líder, como indireta para alguém. Ele não recebeu de Deus nada, ele preparou aquela mensagem indireta. Eu lembro de um grande líder aí,
que já morreu, e em determinado momento a igreja dele começou a ficar vazia. Ele teve uma profecia, que Deus falando que quem saísse iria se arrepender, porque a mão de Deus iria pesar em quem saísse da igreja. Aí que saíram mesmo, porque todos entenderam que era uma profecia fabricada na carne, para tentar amedrontar os membros para não saírem mais da igreja. Mas já estavam saindo todos, esvaziando a igreja. Fogo estranho, mensagem da carne, mensagem de indireta, mensagens fabricadas para impressionar com teatro, com representação. Fogo estranho. O que é de Deus é pelo Espírito, não é por força, nem por violência, nem pela carne, nem por dinheiro, nem por motivação humana. É pelo Espírito de Deus. E o Nadab e Abiú dão esse exemplo. O juízo de Deus caiu sobre eles morreram lá dentro, na presença de Deus, no santo lugar, na presença de Deus, eles morreram porque levaram fogo estranho. Atitude que Deus considerou rebelde. Mais adiante, no capítulo 27 de Números, nós encontramos no versículo 3, as filhas do Zelofeade, que já tinha morrido, eram só filhas, e elas estavam pleiteando o direito de serem herdeiras também, porque, em princípio, a herança passava só para filhos homens. As filhas mulheres tinham que se casar com alguém e receberiam da herança do seu marido, mas elas não eram casadas e eram as únicas filhas. E o Zelofeade tinha direito a uma herança na tribo de Manassés, mas quando ele morreu, as filhas passaram a pleitear junto a Moisés e depois a Josué o direito de elas receberem da herança. E quando elas foram então relatar a situação ao Moisés, elas disseram: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se juntaram contra o Senhor do grupo de Corá, ou Coré. Ou seja, ele não foi um dos revoltosos. Ele morreu, elas disseram, no seu próprio pecado e não teve filhos homens. Ele morreu no seu próprio pecado. É uma maneira interessante de dizer, ele não morreu com juízo de Deus, como Nadab e Abiú. Ele, o Zelofeade, morreu de morte natural, no seu próprio pecado. Isso é para fazer a gente pensar. Quando um crente morre no seu próprio pecado, onde é que ele vai purgar, expiar esse pecado? No inferno, no lago de fogo. Não tem estágio intermediário, não existe isso. Morrer em pecado é condenação na certa. Mas naquela época eles não entendiam e achavam que a pessoa ao morrer seria uma punição de Deus. O Ezequias era rei, entendeu assim. Deus falou: meu servo, eu quero que você se prepare porque eu vou te levar. Ele chorou muito, ele achou que a morte era uma punição. E todos eles entendiam mais ou menos assim. Mas, na verdade, a morte seria uma promoção. Ele chorou tanto que Deus disse: então, tá bem, eu vou te dar 15 anos de vida. E foram péssimos anos. Ele pecou, gerou o filho Manassés, que foi uma praga. Foi uma época ruim para ele. Aquele aumento de longevidade que Deus tinha dado, de mais 15 anos. Você entende? Teria sido melhor ele morrer jovem ainda, novo, com os seus 39 anos de idade, seria melhor ele ter morrido jovem, porque seria o grande herói, uma vida limpa, santa, consagrado a Deus. Mas foi triste aquele final de vida dele. Ele entendeu que a morte era uma punição.
era comum eles entenderem assim, que por causa de algum pecado a pessoa morreria. Não era assim que Deus quis dizer. Adão e Eva pecaram, a morte foi introduzida, mas não necessariamente por causa do pecado. E Jesus disse a respeito daquele cego, lá no capítulo 9 de João, e os discípulos perguntaram quem pecou para que ele nascesse cego. E Jesus disse, nesse caso ninguém, mas para que nele se manifestem as obras de Deus. O pecado traz como consequência a morte, mas não necessariamente a morte física. Nem todo mundo que morre é por causa do seu pecado. Todos temos que morrer um dia, e a morte para quem é do Senhor é uma promoção. O Senhor leva o justo antes que venha o mal. Deus leva alguns que estão preparados para despertar os que não estão preparados. Na igreja, Deus leva uns porque já cumpriram uma missão, como o apóstolo Paulo: completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Pois completou a carreira. Quando a gente completa a carreira e faz o que tem que fazer, Deus leva, porque a gente já fez o que tinha que fazer. É uma bênção, partir, estar com o Senhor é muito melhor. Mas há outros que Deus leva porque não completaram e não vão completar a carreira, para evitar o mal pior, o mal maior. Então Deus leva a pessoa não na boa, não na salvação, leva para não piorar a situação. Alguém que está contaminando os outros, trazendo confusão, aí Deus leva. Não porque ele completou a carreira e guardou a fé, pelo contrário, porque ele não quer completar a carreira, nunca vai dar bom testemunho, e por causa disso Deus evita o mal maior, leva essa pessoa que está perdida para não contaminar mais os outros. Deus leva de muitas maneiras. O Zelofeade morreu de uma morte natural, mas eu acho muito interessante a expressão que as filhas usaram: no seu próprio pecado. Ele não teve um pecado de rebeldia, de contestação à autoridade dos líderes. Ele morreu de morte natural, e se foi algum pecado seu, por fraqueza. Deus faz essa diferença. Pecado por fraqueza, ou como diz o livro de Levítico, por ignorância, tem perdão. O sangue perdoa, mas há pecados que nem o sangue perdoa. E então a Bíblia diz: por esse pecado eu não digo que você ore. Há pecados imperdoáveis, pecados por atrevimento, quando a pessoa peca sabendo que está pecando e deliberadamente pecando. Aí pode vir o juízo de Deus, e sobre esse pecado não vai haver perdão. Mas esse é alguém que quer pecar sabendo que está errado e se levanta contra irmãos, pecando contra Deus deliberadamente. Aí vai recair na condenação de Hebreus no capítulo 6, Hebreus no capítulo 10. Não há perdão para esses pecados deliberados. A pessoa quer pecar. Não era esse o caso do Zelofeade. Ele morreu, viveu uma vida normal, digna, e as filhas disseram: morreu no seu próprio pecado. Quanto à salvação de pessoa no Antigo Testamento, isso é uma outra questão, mas fica registrado para nós aqui que ele não era uma pessoa rebelde, morreu de morte natural. E um dia todos estamos destinados a morrer, a menos que Jesus volte mais cedo e nos resgate no arrebatamento. Mas todos nós precisamos nos preparar para a morte hoje. Você está preparada, minha irmã? Se hoje for seu dia, sua vida está limpa, já perdoou a todos que tinha que perdoar, e você, meu irmão, você está completamente limpo ou vai morrer em pecado? Naquela época do Antigo Testamento eles podiam morrer em pecado, mas hoje nós temos o sangue de Jesus, e quem morrer em pecado, morre conscientemente em pecado. Isso não vai ser bom. Como está sua vida?
Pense nisso, você está tomando alguma atitude como Nadab e Abiú, se rebelando contra o ungido de Deus, se rebelando contra o Senhor. Você está trazendo fogo estranho? Você está com fogo estranho nas mãos? Pense bem, meu irmão, minha irmã.